Vamos lá, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um fechamento de mercado. Eu, Caio Toledo, analista aqui da XP Investimentos, e ao meu lado, grande Danilo. Fala, Danilão. Fala, Caio, muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando aí o primeiro fechamento de mercado do mês de setembro. Hoje, terça-feira aí, e a bolsa para baixo, queda de 2,5%. Mercado um pouquinho mais complicado aí no intradiário, né, Caio? Mas vamos lá conversar com o pessoal como foi a movimentação do dia, a movimentação dos bancos, Petrobras subindo, caindo, perdendo fundo agora. Começamos setembro do jeito que terminamos agosto, né? Então, petróleo para baixo, bolsa para baixo. Boa, brigadão. O som do Danilo estava desligado, agora voltou já. Danilo Alves já está com o som. Agora foi, pessoal. Danilo tinha esquecido de ligar o microfone. Terça-feira, já quase fim de semana. Mas acho que deu pra ouvir pelo seu áudio aí o que eu falei. O meu microfone tá meio baixo. Boa tarde a todos, pessoal. Então a gente vai começar mais o fechamento de mercado, o primeiro fechamento de mercado. Agora acho que tá tudo ok agora. Produção, Percival, tranquilo? Beleza. Então, pessoal, hoje vimos muitas informações lá de fora impactar no mercado de manhãzinha. Já viu aquele mau humor da China, refletiu nas bolsas europeias, que refletiram lá nos Estados Unidos e refletiram aqui. Mas, porém, no meio do dia, lembro até o horário, às 3h19, Levi falou a seguinte frase: nós veremos o dólar disparar. Nesse exato momento, o dólar disparou. Então, ainda esse mau humor político sondando aqui o mercado interno. Nós estamos falando que Levi está naquela corda bamba, já estão colocando que o Nelson Barbosa já é mais importante que o Levi no cenário econômico. E também Tombini ameaçou deixar o BC caso o BC perca aí a condição de ministério. Então, muita atenção, um ambiente político ainda muito conturbado aqui, fora as questões chinesas impactando o nosso mercado. Danilão, queria falar um pouco sobre os gráficos. Acho que primeiro a gente comentar com todo mundo aqui é o Ibov. Dá uma olhada no Ibov para nós. E pessoal, por gentileza, coloquem aí no chat os papéis para nós. Vou colocar todos em lista e veremos aqui a maior quantidade de gráficos possíveis. Então põe na tela. Joga na tela, por favor, Luquinhas. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aí falando sobre o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa está caindo 2,65% nesse momento. Vejo que é um período de cautela que a gente deve ter. Eu estou achando uma situação um pouco mais complexa de fazer operações de day trade. Hoje, quando o mercado começou, até comecei a conversar ali, a gente começou a bater um papo entre eu, o Caio, o André, o pessoal da Clear, todo mundo ali começou a bater um papo. E que é um pouco mais complicado quando a gente vê esses gaps do mercado. O Ibov hoje está caindo 2,67%. Mas a abertura do mercado, todos os papéis abriram caindo na casa de 2,5%, 3%. Né? Mas enfim, eu acho que agora a gente tem uma sinalização de cautela. Eu acho que é importante a gente ter aí um certo grau de ceticismo. Só para mencionar, pessoal, a tendência no meu modo de ver é de baixa. Ontem eu fiz um post no Facebook, um post aí até mesmo um pouco que eu imaginei que geraria um pouco de certo críticas positivas e negativas, mas vamos lá, vou tentar falar para vocês como que eu estou interpretando o mercado e a sinalização que eu estou vendo esse mercado. Lucas, põe na tela, por favor. Então, pessoal, primeiramente, eu levo muito em consideração o preço em relação à minha média. Primeiramente, a minha média de 21 períodos é o grande balizador para eu levar em consideração a minha tendência, tá? O índice Bovespa claramente tem uma tendência de baixa, trabalha em zigue-zagues descendentes, mas o que me chamou muita atenção, como o Caio mencionou, esse cenário da China, petróleo em queda, alguns cenários políticos aí que a gente tem que levar em consideração ainda, que não tem muita coisa resolvida, ou melhor, a gente tem um certo tipo de conflito. Tá? Isso levou o quê? Principalmente na semana passada, a China aí não dando incentivos para o seu país, o mercado abriu com queda de 5% e posteriormente chegou a desenvolver uma forte movimentação de queda e se recuperou. Tá? O que eu queria chamar a atenção é o gráfico semanal do índice Bovespa. Tá? O índice Bovespa, aqui o semanal, do fechamento da semana retrasada para a semana passada, entre o fechamento da semana retrasada até a mínima da semana passada, o mercado chegou a ter uma desvalorização de 6%, ok?
E posteriormente a nossa semana ficou positiva em 3%. Qual que é a minha sinalização e por que que eu estou cauteloso, tá, pessoal? Primeiramente eu tenho um nível de critério e um nível de ceticismo do Ibov. Concordo que a tendência é de baixa, concordo que a gente tem um espaço para continuar caindo. Entretanto, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Primeiramente, Ibovespa. A gente pode colocar aqui, ó, uma linha horizontal. E a gente vai perceber que o mercado está testando um fundo que foi feito em 2014, uma região de fundo, uma referência de preço, tá? Vou até colocar essa linha um pouquinho para cima, só para a gente ver como é uma referência de preço. Então aqui referência de 2 fundos, um fundo anterior, e a gente faz aqui um gráfico que se não fosse a queda no final da quinta-feira, sexta-feira, a gente teria um baita de um martelo bonito, um martelo de livro, depois de uma forte movimentação de queda, na qual é uma sinalização de que um candle de reversão, entretanto, para ser um cenário de reversão, a gente tem que ter a superação da máxima. Nós não tivemos e por isso que eu iniciei a minha semana com uma maneira um pouco mais cautelosa. Deixa eu aproveitar aqui, rapidamente, sem querer me estender, eu vou dolarizar aqui o Ibov. Você está usando cifrão ou arroba, Caio? Cifrão. Cifrão. Eu vou dolarizar o Ibov, que é como os investidores estrangeiros veem o nosso mercado. Vou colocar no gráfico semanal para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Deixa eu só... o meu não está tirando todo o zoom. Bom, eu vou abrir minha outra plataforma, então acho que eu vou ficar devendo aqui para vocês. Mas enfim, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês? O Ibov dolarizado, a gente também tem aqui uma região, um martelo no gráfico semanal. Olha aqui como que formou aqui o martelo no gráfico semanal. E a gente tem aqui também... esse mesmo patamar é um topo que foi formado, dolarizado, tá? Em 2007, em um fundo que foi feito na crise do subprime dos Estados Unidos em 2008, que também é uma região de suporte relevante. Então eu vejo assim, o mercado ele tende a ter uma movimentação de paralisação aqui agora, eu só vou ver esse sinal para mim vai ser invalidado se o mercado voltar a perder a mínima da semana passada, ok? Então eu sigo um pouco cético ainda. Se a gente for levar em consideração o gráfico diário do índice futuro, apesar da queda de 2% aí, o mercado do índice futuro reflete um pouco mais na maneira que eu vejo a realidade devido à negociação de preço, tá? O índice futuro está trabalhando aqui, ó, com um candlezinho de indefinição na região de 50% de FIBO. Então assim, eu até mencionei, será que agora é hora de vender? Esses gaps de baixa aqui para mim acabam sendo um pouco mais complexos de iniciar operações de venda. Então eu tô cauteloso, eu não tô abrindo operações de venda, eu tô tranquilo ainda e eu vou ficar de olho se o Ibov superar essa região de 48.800 pontos barra 49.000 pontos, aí eu vou ter uma sinalização um pouco mais cautelosa. Então por enquanto eu tô cético e a gente está testando uma região de suporte, ok? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar alguns papéis. Acho que o primeiro papel que todo mundo quer saber é a questão de Petro 4. Não, dá uma olhada em Petro 4 aí. O que você acha dessa Petro 4? Petro hoje sendo muito influenciada pelo petróleo. Hoje o petróleo abriu com leve queda, chegou a 2,4, depois fechou com mais queda ainda refletindo as questões chinesas, né? A questão de desaceleração da economia chinesa, dado esse PMI negativo. Só para colocar aqui, falaram sobre FIT. A FIT falou hoje sobre as questões fiscais brasileira, muito provavelmente terá aí um downgrade do Brasil. A FIT ainda está no segundo degrau, tá bom? Então a S&P e a Moody's já fizeram descer um degrau, só que agora falta a FIT fazer isso. Eu acredito que deve vir um rebaixamento para BBB menos com perspectiva negativa, tá bom? Então vamos ficar monitorando isso, porque acredito por essas semanas deve vir algo aí da FIT já rebaixando a nota do Brasil, mas ainda não perdemos o rating. Acho que é bom lembrar isso, que ainda estamos um pouco longe de perder o rating. Por que um pouco longe? Nós fizemos que das 3 casas, 2 rebaixem a nota do Brasil mais uma vez, tá bom? Então, deve alguma... Agora a FIT, mas porém ainda estamos um pouco distantes até o rebaixamento, a perda do rating do grau de investimento brasileiro. Caião, você acha que o mercado está precificando já esse possível rebaixamento do rating do nosso país? Então... eu acredito que provavelmente, acho que no primeiro momento vai dar muito estresse, mas eu acho que depois desse movimento, eu acho que já está meio em linha, porque com as falas que se a gente monitorar, as falas de tanto dos ministérios, quanto do governo, quanto mesmo dentro do mercado, eu acho que nós estamos já meio que já precificados essa questão de downgrade. Logicamente, no primeiro momento dá aquele estresse. Lógico. Mas eu acho que já esteja mais ou menos no preço essa questão de downgrade brasileiro. Maravilha.
Petrobras, então, na tela, vamos conferir aqui Petro. Pessoal, o gráfico da Petro é bem parecido com o Ibovespa, trabalha em tendência de baixa, tá? O mercado desenvolveu uma forte movimentação na última semana, refletindo um cenário bem positivo do nosso mercado. Ele até tentou se segurar na média de 21 períodos e hoje, agora no final do pregão, ele começou a entregar, tá? Na qual faz um candle vendedor, na qual tentamos uma movimentação de alta, beliscou a média de 21 e voltou a cair. A Petro está caminhando para fechar a próxima mínima e próximo à mínima de ontem. Então acho que até monitorar, qual que tá nesse no diário? Esse é o diário. Põe 60 minutos. Pessoal, tem um pivô de baixo ali em Petro nos 60 minutos, aí olha. Tobo duplo também. Um pivôzinho de baixo, acho que pode voltar nesse 7,87. Então até quem quiser, marca a mínima de hoje, amanhã perdendo, vale a pena fazer uma vendinha aí, tá? Exatamente. Até buscar aqui, esse fundo ali no 7,87. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, ele começou a entregar, hoje a Petrobras, ela passou um bom período lateralizado. A gente até avaliou compra nessa superação ou venda se perdesse aqui, tá? Mas como nós estávamos na direção contrária com o índice futuro, a gente acabou não entrando na operação da venda, mas era um ponto para ser vendido aqui a 8,70 e o mercado foi e entregou. Agora, o que a gente vai ficar de olho? Marquem aqui a mínima de ontem, tá? Provavelmente hoje não dá mais tempo, já estamos caminhando próximo ao leilão de fechamento, tá? Mas amanhã, se Petrobras perder 8,52, a expectativa é que ele continue a desenvolver uma movimentação, tá? Eu acho assim, dá para trabalhar uma venda, dá para trabalhar day trades longos, porém swing trades curtos. Por quê? Por quê? Queria só chamar a atenção. Gráfico semanal da Petro. A Petrobras, ela está trabalhando aqui em cima de uma região de suporte. Perceba que temos alguns fundos e na semana passada a Petrobras fez aqui um candle comprador, que ele abriu em gap de baixa e fechou num canal de reversão de movimento, que é um padrão de penetração. Esse padrão será configurado e confirmado somente na superação da máxima da semana passada, na qual ele abre um espaço para um repique. Porém, como nós não vivemos de repique, isso daqui então é um cenário de atenção que a gente tem. Se voltar a superar a máxima, a gente pode ter uma movimentação no curto prazo de alta, ok? Mas fiquem atentos então aqui amanhã, se Petrobras voltar e perder a mínima, de ontem. Inclusive também se superar o rompimento, se romper o fechamento de ontem, ele pode ter uma sinalização positiva. Então 2 pontos, 8,50 e atentos aqui a 9,17 para a gente trabalhar Petrobras. Boa, Daniel, acho que melhor, vamos falar um pouco sobre bancos. Acho que YouTube, acho que todo mundo está olhando sempre YouTube, Banco do Brasil, Bradesco, mas vamos dar uma olhada em YouTube, ver se você vê em YouTube para nós. Todos os papéis, Caio, Petro, Ibov, bancos, tem todos um gráfico bem parecido, tanto o semanal quanto os gráficos diários. Os gráficos diários me mostram que ele tem espaço para continuar em queda e os semanais, pela puxada de ontem, mostrou que ainda os compradores. Então, o que eu vejo? Conflito de periodicidade, eu tenho cautela, tá? Então, vamos lá, bancos. Vou colocar aqui primeiramente um semanal, só para a gente ver em que nível que o Itaú se encontra, YouTube, né? Então, vou colocar aqui essa região de suporte. Percebam que temos topo em 2011, janeiro de 2011, março, temos aqui março de 2012, algumas referências de topos anteriores, tá? Topos anteriores que era uma região de resistência. O princípio da bipolaridade é resistência rompida passa a ser suporte. Olha aqui que Itaú fez, um baita engolfo de alta em cima de suporte. Entretanto, não confirmou e agora está fazendo um candle vendedor. Se a gente voltar aqui no diário, o diário também me demonstra que ele está trabalhando em queda, tá? Eu vou até colocar aqui uma retração de Fibonacci dessa última movimentação de alta da semana anterior. Opa, meu Fibo não foi, Caião. Mas, a princípio, a gente está fazendo um candle de indefinição doji, aqui provavelmente a retração de 61,8% de Fibo, tá? Então, mais uma vez, eu vou seguir cauteloso, tem espaço para cair e buscar R$25. Entretanto, a gente está em cima de uma região de suporte, cautela, eu acho que seria interessante. Gráfico de 15 minutos, vamos fazer o quê? Marca mínima de hoje, perdendo 25,74, a gente vai trabalhar uma venda. E se porventura ele superar 26,70, a gente pode ter uma movimentação de alta, um repique no gráfico diário, tá? Então, 2 pontos, o mercado, percebam que por isso que a gente está falando que o mercado está um pouco mais complexo para day trade. Ontem, ele abriu em gap de baixa, passou lateralizado. Hoje, abriu em gap de baixa, passou lateralizado. Então, o mercado não está tendo um direcionamento, apesar da queda pelo gap. Boa, Danilão. Agora acho que mudando de pato para ganso, de bancos, vamos para frigoríficos. O pessoal perguntou sobre BIF3. Seu comentário, por favor. BIF3. Põe na tela aí para nós. BIF3 é um papel que chama muito a nossa atenção, tá? A tendência do papel claramente é de alta. A gente tem aqui uma... Eu tô muito de olho nesse papel. O mercado trabalha aqui dentro de um canal de alta, tá, pessoal? A gente pode colocar aqui uma linhas paralelas, tá? E a gente percebe que BIF
está tentando desenvolver uma movimentação de alta. Tá? Então, eu acho que é interessante ficar de olho aqui no rompimento dessa região de resistência. O mercado já está namorando romper essa resistência. Se romper, abre espaço para uma movimentação direcional de alta. Tá? O que só deixa incomodado é que o mercado está trabalhando aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de altas consecutivos. Seria natural, tá, ele passar por mais 1 ou 2 dias de lado. Hoje é terça, quarta e quinta, e sexta-feira ele explodir. Aí sim, para mim vai ter um cenário de mais claro, um pivôzinho de alta e tem espaço para continuar esse movimento direcional de alta. Boa, Danilão. Então, colocamos aí frigoríficos, acho que é legal a gente dar uma olhada também a BEV3, ações para os netos, muito resiliente à crise. Danilão, seu palpite em Ambev, por gentileza, põe na tela, Danilão. Ambev, aí o Caião que gosta bastante Eu desse gosto de papel. Ambev. Bastante. Pessoal, primeiramente, eu acho que a gente tem que levar em consideração o gráfico semanal, que é um prazo mais longo, tá? Eu vou aproveitar o gancho, Caião, que vocês estavam comentando lá hoje, tá? Olha o gráfico semanal aqui. Quer comentar ela? Não, pode comentar. Pode ir? Então, ó, gráfico semanal. Pessoal, a gente passou aqui por um período muito grande lateralizado de Ambev. E agora o mercado faz o quê? Ela rompeu uma região de resistência relevante, tá? Que foi um topo, 2 topos. Perceba que a gente teve aqui mais de um ano que o mercado consolidou. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Consolidou, caiu. Na semana passada, olha o que ela fez no gráfico diário, no semanal, perdão. Ela veio testar uma antiga região de resistência como suporte, beliscou e voltou a subir, fez um baita engolfo de alta no gráfico semanal, tá? Então eu vou ficar atento em Ambev, se ela voltar a superar 14,40, uma sinalização de compra mais clara acima de essa região de 19, perdão, 14,40 não, 19,40, desculpa, e uma sinalização mais clara se ele superar essa região de R$20, que é toda essa congestão, aí ele abre uma sinalização, aquele famoso sobe, lateraliza, sobe, tá? Então é uma expectativa de prazo maior de alta, tá? E percebam que hoje o mercado está caindo 2%, tá? Porém, a Ambev, apesar de ela caindo 1,73 no dia, é um dia positivo para o papel. Tá? O mercado subiu, namorou a média de 21, fez candle de indefinição, porém ele não está com força para cair, ok? E o fechamento, o fechamento está acima do seu preço de abertura, tá certo? Olha aqui o gráfico intradiário, a gente consegue ver que apesar de ser uma congestão, o mercado sinaliza que ele pode ter uma movimentação positiva. A gente pode até colocar aqui uma linha, tentar ligar aqui levemente uma inclinação de uma cunha descendente, que é um padrão de alta, ou até mesmo bem parecido com uma cunha descendente, tá, pessoal? Um padrão de alta. Então, o que eu posso ficar de olho aqui em Ambev? A superação dessa região aqui, ó, para entrar na ponta compradora, tá? Então, superando R$19 eu vou comprar, para um day trade até mesmo pensar em carregar, e claramente se ele voltar a perder 18,56 é bom a gente trabalhar vendas nesse papel. Boa, Danilão. Kawasaki perguntou Cielo, se é para os netos. Olha, Cielo é uma empresa muito boa. Nesse período de crise a gente tem visto que ela acaba sendo bem resiliente contra a crise, muito mais por diversificação do lojista na hora das maquininhas, tá? Então a gente gosta muito da empresa. Então dá uma olhada em Cielo. Olha lá, tocando um ponto muito importante, pode dar uma comprinha. Põe na tela, Danilo. Caião, eu tô particularmente bem cético com o mercado, porque vários papéis, apesar de ele estar testando aqui, olha aqui, Cielo, o que ela fez aqui, Cielo? Ela caiu por 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas, 6, né? Apesar de ser uma semana positiva, negativa, foi uma semana positiva que o fechamento foi acima do seu preço de abertura. Mas olha aqui onde que ela tá, testando um suporte bem importante depois de uma queda consecutiva, tá? Então no semanal ele demonstra que pode ter uma paralisação. Entretanto, o intradiário, ele testa uma região de suporte. Tá? Se ela perder essa região de R$37, a sinalização é que ele não vai respeitar o que o gráfico semanal me passou e tem espaço para continuar seu movimento de queda. Porém, olhem aqui o candle de hoje, outro candle de indefinição em suporte no gráfico semanal e no gráfico diário. Eu vou colocar o gráfico de 15 minutos, olha aqui Cielo, eu vou monitorar aqui uma possibilidade de compra a superação de 38,40. Tá? 38,40, eu vou comprar esse papel amanhã para um possível swing trade, tá? Vou para um day trade mais alongado, como comprar acima desse 38,40 e também se voltar a perder essa região de 37. Então, 2 pontos a serem monitorados, tá certo? Então esse pessoal aqui, eu estava respondendo aqui, o Paulo, estou respondendo aqui como Infomoney, tá bom? Petro, amanhã, se perder hoje, o fundo de hoje, né, 8,40,
Com a Petro? 57? Tava batendo 8, deixa eu só ver. Se perder esse 57. essa mínima de hoje, vende amanhã que provavelmente vai buscar a mínima do ano, que é esse 7,87, se eu não me engano. Então, fica atento aí com o Petro. Compra só acima do 9,25, ativo ainda sofrendo pela questão do petróleo, tá bom? Danilão, chegou nossa hora. Croton, Carioca, cuidado com o Croton, semanal tem um pivô de baixa lindo, podendo jogar esse ativo bem para baixo, então muita atenção com Croton. Banco do Brasil também, pessoal, muito cuidado, temos um ombro, cabeça, ombro no semanal também de BBAS, então muita atenção também com BBAS, ok? Tá certo. Então, pessoal, estamos terminando nosso programa, quero agradecer muito a presença do Danilão. Obrigado, Caião, pela oportunidade. Estamos voltando à nossa formação, quem acompanha a gente pela XP, da hora do gráfico, eu e o Danilo, a gente sempre apresentava, mas a gente tava tempo que a gente fazia programa junto, então quero agradecer muito a sua presença. Legal. Queria agradecer também a sua presença por mais um fechamento de mercado aqui no InfoMoney e já agradeço muito e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Cautela, palavra-chave.